Bem-vindos a este vídeo tutorial dedicado à integração de um transmissor de peso multicanal TLB4 dentro de uma rede de comunicação Ethernet IP gerenciada por um PLC Allen-Bradley. A configuração utilizada consiste em um PLC Allen-Bradley modelo 1756L61 com módulo Ethernet IP 1756IN2T e um transmissor multicanal TLB4 Ethernet IP. Para o desenvolvimento e gerenciamento do projeto, utiliza-se o software RS Logix 5000 do pacote Studio 5000, produzido e distribuído pela Rockwell Automation. A documentação necessária para o procedimento de integração consiste no manual Protocolos de Comunicação para o instrumento TLB4 e no arquivo EDS específico para TLB4 Ethernet IP. Toda a documentação está disponível para os clientes Laumas nas páginas do site dedicadas aos instrumentos propostos. Antes de utilizar o software de programação, é necessário configurar os parâmetros de conexão à rede Ethernet no PLC e no instrumento TLB4. Atribui-se ao módulo 1756IN2T através de seletores específicos o endereço 192.168.1.1. Para garantir uma comunicação correta, é necessário configurar um valor compatível no instrumento TLB4. O procedimento a seguir é este. Acesse o menu do instrumento e selecione o item Ethernet. Selecione o parâmetro IP Address e acesse os itens específicos para configurar o valor como 192.168.1.170, compatível com o endereço atribuído ao módulo Ethernet IP do PLC. Acesse em sequência os parâmetros Subnet e Gateway para configurar valores compatíveis com o endereço IP. Neste caso, Subnet mantém o valor padrão, enquanto o valor de Gateway é configurado como 192.168.1.2. O parâmetro swap define a ordem dos bytes usados na troca de dados no bus Ethernet IP. O valor padrão é mantido como no, o que significa utilizar a notação Little Endian. Veremos mais detalhes a esse respeito. Vamos passar agora para a interface do software RS Logix 5000. Um projeto já está aberto. Na janela Controller Organizer, seção I/O Configuration, é visível a estrutura atual da rede Ethernet IP, com o backplane 1756, no qual estão instalados o módulo PLC 1756L61 e o módulo Ethernet IP 1756IN2T. Operação necessária para ser possível incluir o instrumento TLB4 nesta rede é a importação do arquivo EDS do instrumento para o catálogo do software de desenvolvimento. Para continuar, acesse o menu Tools e selecione o item EDS Hardware Installation Tool. Começa um procedimento com o assistente. Depois de clicar em Next, selecione Register an EDS File. Clique em Browse e selecione o arquivo EDS relativo ao instrumento TLB4. Clique em Next até que o procedimento seja bem sucedido. Para inserir o instrumento na rede Ethernet IP do projeto, na seção de configuração I/O, clique o botão direito do mouse em Ethernet e clique em New Module.
Na janela de seleção que se abre, digite TLB4 para filtrar os objetos presentes no catálogo e depois de selecioná-lo, clique em Create. Uma janela se abre para especificar a configuração do módulo. Preencha o campo Name, Scale 1, por exemplo. Clique em Change. Selecione Exclusive Owner como módulo de comunicação para configurar a troca de dados cíclicos com o PLC e clique em OK para voltar à janela anterior. Configure no campo IP Address o endereço atribuído ao instrumento 192.168.1.170. Clique em OK para voltar à janela de seleção e clique em Close para voltar à janela principal. Para verificar a comunicação correta entre o PLC e o instrumento, no menu Communications, clique em Download. O projeto está compilado e baixado no PLC. Concluída com sucesso a operação e depois de recolocar o PLC no modo Run, acesse o menu Logic e clique em Monitor Tags. Na janela que se abre, estão disponíveis os dados trocados na rede classificados usando a informação contida no arquivo EDS TLB4. Selecione o formato hex para visualizar as duas seções de dados de entrada e de saída com base hexadecimal. Utilizando o manual de protocolos do instrumento TLB4, é possível interpretar facilmente os dados trocados. Na seção dedicada à interface Ethernet IP, com o uso do arquivo EDS, como neste tutorial, a tabela a ser consultada é aquela relativa ao módulo de comunicação 32-bit Run Idle Header. Entre os dados de entrada recebidos pelo PLC, identificam-se os 4 bytes que compõem o valor atual do peso bruto, os 4 bytes que compõem o valor atual do peso líquido, os 4 bytes que compõem o registro de troca de saída, os 2 bytes que compõem o valor do registro de status. E assim por diante para os demais parâmetros mostrados na tabela. Aproveitando os valores atuais, alguns esclarecimentos sobre o gerenciamento dos valores de peso. Os dois pesos são, no momento, idênticos, porque nenhum valor de tara foi aplicado pelo instrumento. São expressos com números inteiros e em valor absoluto, incluindo as casas decimais, mas sem o ponto. Cada valor é composto por 4 bytes. No caso do bus Ethernet IP, a ordem na qual os bytes são publicados por padrão é Little Endian, de modo que os bytes de menor valor são os primeiros.
Neste momento, por exemplo, os bytes de valor menor para o peso bruto são 4A e 0A, enquanto os bytes de valor maior são 00 e 00. É possível utilizar a notação oposta, denominada Big Endian, configurando o parâmetro swap do menu Ethernet do instrumento TLB4 com o valor yes. Desta forma, os bytes de valor menor são os últimos. A escolha entre notação Little ou Big Endian a utilizar é tipicamente uma função do sistema de automação e das características software das bibliotecas usadas. A mesma notação usada para valores de peso Big ou Little Endian é usada para qualquer valor publicado com um tamanho de vários bytes, por exemplo, registro de status ou registro de troca. A indicação do sinal para os valores de peso bruto e peso líquido é obtida, juntamente com outras informações, dos bits que compõem o registro de status. Uma tabela específica no manual mostra o significado atribuído a cada um dos 16 bits nesse campo. Em particular, os bits 7 e 8 indicam o sinal do peso bruto e do peso líquido, iguais a 1 quando o peso é negativo. O bit 11 é igual a 1 se o peso bruto atual está estável, caso contrário mostra 0. O bit 10 é igual a 1 se a aplicação da tara ao peso líquido calculado é feita pelo instrumento. Os outros bits que compõem o registro de status, como mostrado na tabela, dão uma série de informações úteis para monitorar o trabalho do sistema de pesagem, permitindo de reconhecer falhas de hardware ou específicas condições de peso, por exemplo, se o peso bruto é igual a 0 ou maior do máximo peso permitido. Entre os dados de saída do PLC e dirigidos ao instrumento é útil examinar o campo Command Register. Este valor de 2 bytes é utilizado para enviar códigos numéricos ao instrumento, cada um dos quais corresponde à solicitação de execução de uma operação específica. No manual de protocolos estão disponíveis todos os códigos numéricos permitidos e as relativas operações associadas. A título de exemplo, para verificar o funcionamento desse mecanismo, utilizamos os códigos 7, ativar a tara semiautomática, e 9, desativar a tara semiautomática. Considerando a notação Little Endian, gravando o código 7 no byte menos significativo do campo Command Register, solicita-se que o instrumento execute a tara semiautomática. Uma vez executado, o valor de peso líquido é zerado e os bits 10 e 11 do registro de status mudam para 1, sinalizando uma tara aplicada e um valor de peso mostrado igual a 0. Para repetir a mesma operação várias vezes, é necessário intervalar a escritura do valor de 0 no Command Register à escritura do código numérico correspondente à operação. Por exemplo, com essa sequência, podemos executar uma segunda tara semiautomática. Depois de aplicar um peso adicional na balança.
Inserindo o comando 9 no Command Register, obtém-se a remoção da tara. Os pesos bruto e líquido voltam a ser iguais. E assim bits 10 e 11 mudam para 0. Com isso se conclui este tutorial. Obrigado por sua atenção.